Esqueça as táticas, os gols e os grandes craques por um momento. O que aconteceu em Rabat não foi futebol, foi uma guerra, por uma toalha. Você já viu um goleiro reserva ser arrastado no chão por gandulas para proteger um pedaço de pano? O que parecia uma cena de filme bizarro foi, na verdade, a tentativa de sabotagem mais cara da história da Copa Africana de Nações. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje prova que, às vezes, o jogo de bastidores é muito mais sujo do que o que acontece dentro das quatro linhas. É realmente uma daquelas cenas que mostram como o futebol africano e o futebol em geral, quando os ânimos estão exaltados, consegue ser imprevisível e, por vezes, beirar o bizarro. O que parece uma guerra por um simples pedaço de pano é, na verdade, uma batalha tática e psicológica, clássica. Aqui está o que estava realmente em jogo, a guerra psicológica da toalha. O superpoder da aderência. Para um guarda-redes como Mendy, o suor ou a umidade nas luvas são o pior inimigo. Uma toalha seca não é apenas um luxo, é o que garante que uma bola desviada não escorregue para dentro da baliza. As mandingas do futebol. No futebol, existe uma superstição antiga, e às vezes fundamentada em táticas de perda de tempo, de que toalhas perto da baliza escondem feitiços ou apenas servem para quebrar o ritmo do jogo. Hostilidade da casa. Jogar em Marrocos é sempre um desafio imenso pela pressão constante das bancadas, e como vimos, até dos apanha-bolas, que se tornam o 12º jogador na tentativa de desestabilizar o adversário. O papel dos intervenientes. Os marroquinos agiram com uma agressividade que mostra o quanto o resultado importava. Roubar a toalha foi uma tentativa direta de sabotar a confiança e o equipamento do guarda-redes senegalês. Mendy e os suplentes. A reação defensiva de Senegal mostra que eles já esperavam um ambiente hostil. O facto de suplentes terem de intervir para proteger um objeto tão básico sublinha o nível de tensão da partida. Nota de contexto: esse tipo de incidente costuma gerar multas pesadas pelas confederações, mas para os adeptos, fica na memória como parte do folclore e da intensidade única dos derbys africanos. Esta final daqui em 2025, disputada em janeiro de 2026, entre Marrocos e Senegal já entrou para a história como uma das mais caóticas e surreais de sempre. O incidente da toalha foi apenas a ponta do iceberg de uma noite de nervos à flor da pele em Rabat. O ponto da situação sobre as sanções e os contornos deste caso bizarro, o herói da toalha, Evan Diouf. O grande protagonista não foi quem jogou, mas sim o guarda-redes suplente do Senegal, Evan Diouf. A missão: Diouf postou-se estrategicamente atrás da baliza de Edouard Mendy apenas para proteger a toalha. O confronto: ele foi literalmente agarrado e arrastado pelo chão por apanha-bolas marroquinos que tentavam roubar o objeto. Jogadores como Achraf Hakimi e Ismael Saibari também estiveram envolvidos na tentativa de desarmar o guarda-redes da sua toalha seca. O desfecho: Mendy acabou por celebrar a vitória, 1-0 no prolongamento, publicando uma foto de Diouf com a medalha de campeão e a famosa toalha. Possíveis sanções da CAF. A Confederação Africana de Futebol, CAF, já emitiu um comunicado condenando o comportamento inaceitável de jogadores e oficiais. O processo disciplinar está aberto e foca-se em 3 frentes. 1. Marrocos. A Federação Marroquina enfrenta multas pesadas, que podem ultrapassar os $50 mil, devido ao comportamento dos apanha-bolas, que agiram de forma coordenada para interferir no jogo. 2. Jogadores individuais, atletas como Saibari, que já pediu desculpa publicamente a Mendy no hotel, e Hakimi podem enfrentar suspensões de jogos internacionais por conduta antidesportiva. 3. Senegal. Abandono temporário. O Senegal também está sob investigação porque o selecionador Pape Thiaw chegou a ordenar que os jogadores saíssem de campo durante 15 minutos em protesto contra a arbitragem, o que a FIFA e a CAF consideram uma infração grave. Curiosidade: o ladrão de toalhas reincidente. Marrocos já tinha usado esta tática na meia-final contra a Nigéria, onde os apanha-bolas conseguiram mesmo roubar 2 toalhas ao guarda-redes Stanley Nwabali. Contra o Senegal, a segurança foi reforçada pelos próprios jogadores suplentes. Embora tenha começado como uma guerra psicológica quase folclórica, o caso evoluiu para uma disputa jurídica e disciplinar séria. O status atual e o resultado desse caso: o desfecho em campo.
Apesar das tentativas de desestabilização, apanha-bolas e jogadores como Saibari e Hakimi tentando confiscar a toalha de Edouard Mendy para impedir que ele secasse as luvas na chuva, o Senegal sagrou-se campeão. O herói improvável foi o goleiro reserva Evan Diouf, que passou o jogo lutando na lateral para proteger as toalhas e garantir que elas chegassem ao titular. 2. Pedidos de desculpa e fair play. Ismael Saibari, o meia marroquino que foi flagrado tentando impedir a entrega da toalha, foi visto indo ao hotel da seleção do Senegal após a partida para pedir desculpas pessoalmente a Mendy. O gesto foi visto como uma tentativa de limpar a imagem da seleção marroquina, que foi duramente criticada pela falta de fair play. 3. Investigação da CAF, Confederação Africana de Futebol. O caso da toalha não está sendo julgado isoladamente, mas como parte de um pacote de incidentes daquela noite. O walk-off, abandono. O Senegal corre o risco de punições severas, incluindo multas pesadas e risco de suspensão para o Mundial de 2026, por ter abandonado o campo temporariamente após a marcação de um pênalti polêmico para Marrocos. A conduta de Marrocos. A Federação Marroquina também está sob investigação pela conduta dos seus apanha-bolas e pela segurança do estádio, que permitiu que o caos em torno das toalhas escalasse para agressões físicas contra o goleiro reserva senegalês. 4. Consequência jurídica atual. Especialistas em direito desportivo indicam que o resultado do jogo, Senegal 1-0 Marrocos, será mantido. No entanto, a CAF e a FIFA estão analisando sanções financeiras e suspensões individuais para oficiais e jogadores envolvidos nas confusões à beira do gramado. No campo, o Senegal venceu a Guerra das Toalhas. Fora dele, o caso ainda rende processos disciplinares que podem resultar em multas pesadas para ambas as federações, mas sem alterar o título senegalês. 5. A ironia do prêmio Fair Play. Em meio ao caos, a CAF gerou polêmica ao conceder o prêmio de Fair Play da competição para Marrocos. A decisão foi recebida com revolta e deboche nas redes sociais, dado que os próprios jogadores marroquinos, incluindo estrelas como Hakimi e Saibari, foram flagrados tentando confiscar a toalha de Mendy. 6. Denúncias de guerra biológica. Para apimentar ainda mais a crise, jogadores do Senegal, como Ismaila Sarrar, fizeram insinuações graves após o retorno a Dakar, sugerindo que poderiam ter sido vítimas de envenenamento alimentar ou táticas de sabotagem física no hotel em Rabat. Aqui estão as atualizações mais recentes sobre a suspensão e o desdobramento do caso. 1. Suspensão de Pape Thiaw confirmada pela CAF. A Confederação Africana de Futebol, CAF, emitiu uma decisão preliminar suspendendo Pape Thiaw de suas funções. A entidade considerou que a ordem de retirar o time de campo, o walk-off, foi uma violação grave de conduta que ameaçou a integridade da competição. O risco, a suspensão pode variar de 4 a 6 jogos. Como o Senegal tem compromissos oficiais da FIFA em breve, há um temor real de que ele não possa estar no banco de reservas durante a fase de grupos da Copa do Mundo em junho. A defesa, Thiaw admitiu publicamente que agiu por impulso emocional para proteger seus jogadores, mas pediu desculpas ao futebol africano. 2. O papel decisivo de Sadio Mané. Novos detalhes revelam que a punição de Thiaw só não foi pior porque o capitão Sadio Mané desafiou a ordem do treinador. Mané foi quem convenceu os companheiros a voltarem do vestiário, dizendo: ganhamos como homens ou perdemos como homens. Esse gesto de Mané está sendo usado pela Federação Senegalesa para tentar reduzir a pena do técnico, argumentando que o jogo não foi abandonado definitivamente. Para fechar esse vídeo, fica claro que a guerra da toalha em Rabat já não é mais apenas sobre um pedaço de algodão, mas sobre quem detém o controle psicológico do futebol africano. É o tipo de polêmica que, daqui a 20 anos, ainda será discutida em mesas de bar como o momento em que a tática deu lugar ao surrealismo puro. Veja só os pontos finais que elevam esse caso ao status de lenda, a mística do objeto. O que torna tudo tão fascinante e absurdo é que, num esporte de milhões de dólares, o destino de um troféu continental acabou nas mãos de um goleiro reserva, Evan Diouf, que se transformou em um guarda-costas de pano. A imagem dele sendo arrastado pelos gandulas marroquinos enquanto agarrava a toalha como se fosse a própria taça da quem é o símbolo máximo de que, no futebol, a vantagem está nos detalhes mais improváveis. O legado da desconfiança. A grande polêmica que fica não são as multas, mas a quebra de etiqueta. Marrocos, conhecido por sua hospitalidade e organização de elite, viu sua imagem arranhada por uma tática de guerrilha de bastidor.
O fato de o Senegal ter precisado montar um esquema de segurança próprio para proteger seu material esportivo dentro do campo mostra que a confiança entre as potências do continente está em seu nível mais baixo. A toalha como amuleto. Em Dakar, a toalha de Mendy já é tratada como uma relíquia. Há quem diga que ela deveria ir para o Museu da Federação Senegalesa. Enquanto isso, em Rabat, o incidente é visto com amargura, um lembrete de que toda a pressão e as artes escuras dos gandulas não foram suficientes para segurar o talento de Mané e a resiliência dos Leões da Teranga. No fim das contas, o Senegal provou que pode ganhar um jogo na bola, no grito e, se necessário, até na disputa por uma toalha molhada. A estrada para a Copa do Mundo de 2026 agora está pavimentada com essa rivalidade, e o reencontro entre essas duas seleções promete ser um dos jogos mais tensos do futebol mundial. Bom, e depois de tudo isso, a pergunta que fica para vocês é: Marrocos passou dos limites ou tudo é válido em uma final de campeonato? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, eu quero muito saber o que vocês acham dessa tática da toalha. E o meu muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até o final. Se você curte esse tipo de bastidor que ninguém mais conta, o seu like e o seu compartilhamento são o combustível para eu continuar trazendo essas histórias bizarras do futebol. Não esquece de se inscrever para não perder o que vem por aí, especialmente com essa tensão toda para a Copa do Mundo de 2026. Valeu pela força, continuem comentando, continuem compartilhando e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!